Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Nós estamos iniciando mais um culto de louvor ao Senhor, nesta noite com um formato diferente. Eu quero, antes de tudo, convidar você para curtir, compartilhar e também comentar, tá? Como eu disse, nós estamos começando a partir desta quarta-feira uma série de estudos da Bíblia Sagrada, e nessa noite nós vamos falar sobre a plataforma do governo do Anticristo. Então eu quero convidar você, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida ou algum comentário, manda aí nos comentários aí pelo Facebook, tá? E para a gente poder responder as suas perguntas, e você pode também comentar, falar alguma coisa que você sentir no coração, ok? Pessoal, antes de tudo nós vamos fazer uma oração e depois nós já vamos começar em si o nosso estudo nessa noite da Palavra do Senhor. Eu quero nessa noite orar com você e depois nós estaremos já começando junto com o nosso irmão José Maria, nosso irmão Francérgio, a transmissão dos estudos nessa noite. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós estamos na Tua presença mais uma vez. Ó Senhor querido, nós te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, Pai. E neste momento, Senhor, estaremos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Nós estaremos estudando a Tua palavra e eu quero te pedir nesta noite, ó Senhor. Primeiro, ó Pai querido, que o Senhor nos ajude, ó Pai, revelando a Tua palavra às nossas vidas nessa noite, para podermos transmitir aos irmãos que estão nos assistindo. Também, ó Pai querido, quero pedir que essa palavra alcance vidas, ó Pai. Que essa palavra esclareça, ó Pai. Que essa palavra edifique, Senhor, a vida dos Teus filhos que estarão ouvindo, Pai. Deus, nos usa nessa noite, ó querido, para que a honra e a glória seja dada ao Teu nome, Senhor, através da ministração da Tua palavra. Se conosco nesta noite, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, você pode compartilhar, tá, essa live. Você pode também assistir pelo canal da igreja no YouTube e também pela página no Facebook. Antes de começar a live, eu acho que vocês, alguns já conhecem, né, os nossos membros aqui do Sítio Petrópolis já conhecem, mas eu quero apresentar nessa noite, para quem não conhece ainda, nosso irmão presbítero José Maria, que é um dos nossos professores de teologia do curso do IBAD, também formado em bacharel em teologia, está conosco nessa noite. Saúde os irmãos aí, José Maria. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Desde já quero reforçar, compartilhe essa live, curta, comenta, faça a sua pergunta, vamos interagir, para que nós possamos ter uma aula abençoada e que vidas possam ser alcançadas através da palavra. Glória a Deus. Também conosco nosso irmão presbítero Francérgio, também é professor de teologia, tem alguns livros escritos, né? Tem um livro escrito e está lançando o segundo livro dentro de poucos dias, e está conosco também nesta noite, que vai ser um dos nossos transmissores da palavra do Senhor nesta noite. Pastor Francérgio. Meus irmãos, paz do Senhor mais uma vez, é uma alegria estar com os irmãos. Vamos falar um assunto bastante interessante, um assunto bem atual. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Estamos em um ambiente diferente, é um modelo, melhor dizendo, de live diferente, mas eu não tenho dúvida que Deus irá falar com você também nessa live, tá? Comente, curta, compartilhe. Se tiver alguma pergunta, coloque aí no comentário, que a gente está com o celular aqui perto, a gente já vai olhar a sua pergunta e vai tentar responder de acordo com o nosso assunto. Maravilha. Ok? Lembrando sempre que a pergunta, a gente pede que você faça a pergunta relacionada com o tema, que é a plataforma do governo do Anticristo, tá? Está conosco também ali atrás das câmeras, né, na técnica, na produção desta transmissão, nosso irmão Léo, que Deus abençoe nosso irmão Léo. Está conosco também nos bastidores, né, lá na secretaria da nossa igreja, na sala, a nossa irmã Fernanda, nosso irmão Rogério, que foi o produtor aqui desse cenário que a gente fez aqui, tá? Queremos agradecer também. E ali no apoio, né? O apoio teológico e o apoio dessa live, ali atrás das câmeras também, nosso irmão Vitor Gabriel, que está conosco, nos auxiliando nessa noite. Daqui a pouquinho ele vai falar também, tá? Ele não vai ficar escondido não, daqui a pouquinho ele vai aparecer aqui na live, vai comentar, vai falar, porque também é um grande mestre, né, da palavra do Senhor. Queridos, nós já vamos começar, só lembrando os irmãos também, né, que a igreja está aberta todos os dias, das 9 ao meio-dia. Nosso pastor está fazendo atendimento e você pode vir aqui na igreja para receber oração, para
aconselhamento, para uma palavra e também para poder estar trazendo o seu compromisso, o seu propósito com Deus. Amém? Queridos, eu quero agora, a partir de agora, passar já a bola para os nossos mestres aqui, que estarão iniciando os comentários na nossa aula de hoje, vamos chamar assim de aula, né? Aula de hoje, e nesse formato diferente. É um culto, viu, irmãos? Não é um culto, uma sala de aula, mas é um culto também, tá? De louvor e adoração no nome do Senhor. Ana Maria e Fran Sérgio, fiquem à vontade. Glória a Deus. É interessante que o pastor Kleber disse que é impossível a gente meditar na palavra e Deus não falar com a gente. Então, toda vez que a gente medita na palavra, o Espírito Santo se move, seja numa aula, seja em um culto. É impossível a gente meditar na palavra e Deus não falar com a gente. Meu amigo presbítero José Maria, vamos lá? O tema proposto para hoje é a plataforma do anticristo, porque o anticristo há de se manifestar e para ele se manifestar, ele não vai se manifestar de qualquer maneira. O anticristo não vai chegar de repente, eu sou o anticristo e pronto, não. Algumas pessoas pensam que vai ser assim, mas não será dessa maneira. Ele tem que armar, organizar toda uma plataforma, todo um contexto. Aí eu até anotei aqui, e eu vou comentando depois, o mestre José Maria também vai falar, o mestre Kleber, que o anticristo, ele tem que organizar no mínimo 3 bases para ele depois se levantar. Ele tem que organizar uma base política, ele tem que organizar uma base religiosa, ele tem que organizar uma base ideológica. Então, grave isso aí, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno. O anticristo, para ele se levantar, para ele se erguer e para ele se revelar, ele tem que, no mínimo, não são só essas, mas no mínimo ele tem que levantar, organizar uma plataforma política e junto com a política uma plataforma ideológica e uma plataforma religiosa. Sem essas 3 plataformas, no mínimo, ele não vai conseguir governar. Então, o espírito do anticristo que já existe, a gente vai falar durante a aula, que já está no mundo, já estava desde a época de Jesus, o espírito do anticristo, ele vem trabalhando esse movimento, nesses 3 níveis, nível político, nível ideológico e nível religioso. É isso mesmo, Zé? Vamos lá? É isso mesmo. Vamos lá. Tá ligado? Tá saindo o som aqui do microfone? Tá, né? É interessante, em cima de tudo isso aí, que para a gente iniciar falando a respeito desse assunto, nós precisamos entender 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 1, que é onde põe muitas dúvidas em muitas pessoas. Porque a primeira pergunta que seria feita, nós vamos passar a grande tribulação aqui? Essa é uma boa pergunta, Zé. Nós vamos passar ou não pela grande tribulação? A igreja vai passar ou não pela grande tribulação? E o que é interessante? Porque esse capítulo 2, ele desencadeia muita coisa, quando a gente compreende ele. Porque tem os pré-tribulacionistas, tem os mid, que crê que a metade vai ser passada aqui, e tem os pós, né? Então, olha o capítulo 2, versículo 1, diz assim, agora, irmãos meus, rogamo-vos a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e quanto à nossa reunião com Ele. Então, nós vamos ver aqui, que está falando o quê? Da nossa reunião, que é o nosso encontro com Jesus, e fala do quê? Da vinda de Jesus. Quando fala da reunião, é a igreja que vai ao encontro, né? Porque quando fala do arrebatamento da igreja, a Jesus, né, a Nova Jerusalém está descendo. Não sei se o Fran vai fazer o desenho, quer que eu faça? Quer desenhar, Fran? Se quiser. Só para a gente entender então, Zé, para os irmãos que estão em casa entender. Então o texto, o Zé está lendo numa versão, eu vou ler numa versão
em outra versão, que é a versão tradicional que todo mundo, a maioria dos crentes usa, que é a versão revista corrigida. Zé Maria leu na versão de Nelson. Eu estou lendo a versão revista corrigida. A versão revista corrigida diz assim, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Então, como Zé falou aqui, ele faz distinção, né? Ele faz distinção entre a vinda e a nossa reunião com Ele. Então, são duas coisas. Isso aqui, a gente já começa a nossa aula falando isso. Existe a vinda de Jesus e existe a nossa reunião com Ele. É muito claro no texto. Interessante desse texto aqui, que esse versículo 1, ele desencadeia todo o restante do capítulo. Porque se entender esse versículo, você vai entender o restante. Porque esse capítulo 2, ele vem falando do anticristo. E se nós não entendermos acerca da reunião e acerca da vinda, nós nos perdemos dentro desse capítulo. É esse que é o interessante. Mas quando fala da reunião, Apocalipse, escrito por João, Apocalipse capítulo 21. Quer fazer o desenho lá, Francisco? Vou fazendo lá enquanto o Zé vai falar. Vou fazer o desenho lá. O capítulo 21 de Apocalipse, você lê para nós, Kleber? Capítulo 21, sim. Versículo 1. Deixa eu só... Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1. Glória a Deus. Lembrando os irmãos que os irmãos podem fazer as perguntas aí, tá? Nos comentários aí pelo Facebook ou pelo YouTube, e a gente vai lendo as perguntas e tentando responder na medida do possível. Capítulo 21, versículo 1, nós vamos observar que João, ele tem a visão da cidade descendo. Pode ler, Zé? Pode. Capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O 2. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, dispostas como uma esposa ataviada para o seu marido. Então nós vemos aí, no versículo 2, que João viu uma cidade, que é a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia. Quer dizer, se ele viu, fala que ela descia, ela não deixou de descer. Essa cidade continua descendo. E ela tem um lugar, que é o lugar preparado para ela. 7 anos antes dela chegar a este lugar, que é as regiões celestes, vai haver uma parousia, a qual a igreja vai ao encontro de Cristo. Então, essa é a reunião. É aquele desenho que o Fran Sérgio fez ali. Olha que interessante. O Léo, dá para me... Vou aqui na lousa, dá para... Aparece a minha cara também aqui ou não? Você já fala, mestre Kleber. O texto que o pastor Kleber e o pastor Zé Maria leu, fala que João viu a Nova Jerusalém. Essa aqui é a Nova Jerusalém. Talvez você está vendo o desenho pela primeira vez. Eu desenhei mais ou menos porque a Nova Jerusalém ela tem 12 portas. Portas como de pérola. Eu desenhei 3 pérolas aqui. São 3 de cada lado. Então João falou que viu a cidade descendo. Então ela vem descendo e ela tem um destino. Tá? O destino da cidade é chegar na Terra. O destino da cidade é chegar próximo ao planeta Terra. Por quê? A Nova Jerusalém será a luz do todo o universo. A Nova Jerusalém, ela entrará no lugar do Sol. O Sol não existirá. A Nova Jerusalém será o Sol. Então, João viu ela descendo. E ela tem um destino. Tá? Ela tem um destino. Quando a Nova Jerusalém chegar aqui, deixa eu pegar o outro canetão aqui. Próximo ao planeta Terra, é o seu destino final. Então, tem 2 etapas, né, José Maria? Tem, a nossa reunião com ele e a vinda. Lembra que a gente leu? A nossa reunião com ele será aqui. A vinda será aqui. A vinda de Jesus será quando todo olho o verá.
a nossa reunião com Ele será o arrebatamento da igreja. Então, isso aqui é muito interessante. Vou repetir. A nossa reunião com Ele vai ser o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, eu vou falar depois do Zé e o Kleber comenta. O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer 7 anos antes da Nova Jerusalém chegar no seu lugar de destino. Então aqui, 7 anos. Vou escrever aqui, Não, você está na sua casa, você tem que dar um glória a Deus por essa palavra, tá? Você não pode ficar aí só olhando, né? Você não vai ver isso escrito em livros, tá? Você não vai ver isso escrito em livros. Então dá uma glória a Deus por essa palavra que você está ouvindo nessa noite. Glória. Todo o segredo da volta de Jesus, o juízo final, o Apocalipse é a Nova Jerusalém. Então, 7 anos antes da Nova Jerusalém chegar no seu lugar de destino, a igreja vai ter a nossa reunião. Não é isso, Zé? É isso mesmo. Muda lá para o Zé, Léo. O que nós vamos observar que quando vai acontecer a reunião, vai ser o arrebatamento. Então, o que nós já entendemos? Que quando acontecer a grande tribulação, nós vamos estar em reunião, nós vamos estar nas bodas, né? Porque o João, capítulo 14, Jesus, ele falou para que não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque eu vou preparar um lugar. Então, esse é o lugar que ele foi preparar. Ele foi preparar uma casa. E ele disse o quê? Que viria para nos buscar. Então, antes de acontecer a grande tribulação, a igreja vai ser tirada. Então, aqui já responde aquela resposta. A igreja não vai passar a grande tribulação. Aqui. E depois, a vinda de Jesus é depois dos 7 anos. Quando ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Depois que passar a grande tribulação. Então, a igreja não passa a grande tribulação aqui. Até porque a grande tribulação, os 7 anos, é a últimas semanas, né? A última semana de anos das 70 semanas de Daniel. E se você for ver em Daniel, se não me engano, capítulo 9, vai falar que as 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo, ó Israel. Então não estão destinadas sobre a igreja, estão destinadas sobre o povo de Israel. A igreja não vai passar por essas 70 semanas, ok? Zé, só para corroborar com o versículo que nós lemos aqui da cidade que desce, Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Olha que interessante esse texto, Fran. Aquele que vencer, eu colocarei como coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e gravarei nele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Olha só, a nova Jerusalém que desce do céu, que vem do meu Deus também, e também o meu novo nome. Então ela desce do céu. A nova Jerusalém, ela vem descendo, como já foi falado aqui pelos nossos ministros aqui. Glória a Deus. Abraão esperava pela cidade também, né? Não tem muito a ver com o nosso tema, mas Abraão também, capítulo Glória a Deus. Está com a gente. 11 de Hebreus, né? Isso. Parece que o versículo 8 ou 10, não lembro agora, também fala sobre isso. Vários irmãos aqui com a gente, Deus abençoe a todos, alguns pastores, pastor Luiz Fernando, pastor Wilson, Deus abençoe os irmãos e as irmãs que estão com a gente. Quiser comentar também, tem liberdade de comentar, de falar, de dar a sua colocação a respeito do assunto. Então, acho, Zé, se quiser falar um pouquinho sobre isso, é muito claro, né? Muito claro a gente entender que existem 2 eventos. O primeiro evento é a nossa reunião com Cristo, que é o arrebatamento da igreja, e o segundo evento é a nossa vinda, melhor dizendo, o segundo evento é a vinda de Jesus. Então, isso aqui é muito interessante que eu vou falar. Não vai ter 2 vindas de Jesus. Jesus, ele não vai vir arrebatar a igreja e depois ele vai vir no Monte das Oliveiras. Não. A nossa reunião com ele, a igreja que vai até Cristo, e depois, no final da grande tribulação, é a vinda de Jesus.
Então são duas coisas distintas, tá? No arrebatamento da igreja, a igreja vai até Cristo. Lembra que eu expliquei? A igreja vai até a Nova Jerusalém para as bodas. E a Nova Jerusalém, ela continua descendo. Ó, a Nova Jerusalém, ela vem descendo. A hora que faltar 7 anos para ela chegar no seu lugar de destino, a igreja vai para a reunião, dentro da cidade. E a cidade continua descendo, até chegar no seu lugar de destino. E é interessante, ô Kleber, que quando a gente entrar para as bodas dentro da cidade, Nova Jerusalém, vai faltar só 7 anos para ela chegar na terra, ela não vai ficar na terra, ela vai ficar suspensa, mas vai faltar 7 anos. E isso vai passar muito rápido dentro da Nova Jerusalém, né? Vai ser questão muito rápida, a gente vai receber as bodas, a gente já vai voltar com Cristo depois novamente. Vai ser bem rápido. Comentar, Zé? Sim. Aqui, ó, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Esse é o 16. 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sinais. Depois, nós, o que estivermos vivos, Paulo falando, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do nosso Senhor nos ares. Então aqui nós já vemos que nós vamos encontrar com Cristo nos ares, né? Então é a nossa reunião, e desta maneira estaremos para sempre com o Senhor. Então, só para os irmãos e para nós entendermos, então a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ao encontro do noivo, do esposo, né, no caso. Não o esposo vem buscar a igreja vai ao encontro. Olha aí, olha isso. Olha o que você está ouvindo, meu irmão. É o segredo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Pastor Luiz Fernando comentou aqui, a igreja estará indo ao encontro enquanto ele estiver descendo, é isso mesmo. A cidade vem descendo e a igreja vai até ele. Qual que é a prova tipológica disso? A prova tipológica disso é Isaac, Eliezer e Rebeca. Gênesis capítulo de número 26. Vamos ler lá, só para a gente, bem rápido, ver essa prova aqui. 24, o Vitor está me corrigindo. 24. Para isso que o Vitor está aqui. Gênesis capítulo 24. Ô Fran, enquanto você procura aí o texto, o Alisson está perguntando, os 7 anos que faltar para a Nova Jerusalém chegar no lugar de origem, será o período da grande tribulação? Sim. É isso, né? Isso, pode responder. 7 anos que... Os 7 anos, né, que falta para a Nova Jerusalém chegar no lugar de origem, sim, o Alisson, é os 7 anos da grande tribulação. Maravilha. Gênesis capítulo 4, e é interessante falar, Kleber, que a grande tribulação ela divide em 2 etapas, né? Quem estuda sabe disso, que alguns denominam como tribulação e grande tribulação. Tem que falar isso, senão talvez algum estudioso está me ouvindo aqui, vai falar, mas não é tudo grande tribulação, tá? É tudo tribulação, mas o anticristo se revela como anticristo no meio. 3 anos e meio de paz, tribulação. 3 anos e meio de guerra, grande tribulação. Tá? Então ela se divide em 2 etapas de 3 anos e meio. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de guerra. Ok? Né, Zé? Isso mesmo. Depois você lê o capítulo 24 inteiro na sua casa, o capítulo 24 de Gênesis. Vamos ler alguns versículos. O contexto é o seguinte, Abraão manda o seu servo Eliezer procurar uma esposa para Isaac. E ele vai ao encontro de uma esposa para Isaac, ele acha Rebeca. E é interessante que ele pega a Rebeca, simbolizando aqui a igreja, e leva a Rebeca para Isaac. Ele vai, pega a Rebeca e leva a Rebeca para Isaac. Enquanto Isaac está vindo, eu até marquei um texto aqui, tem alguns versículos marcados aqui. Então note que não foi Isaac que foi buscar a Rebeca. Depois você lê o capítulo 24, versículos 52, 54, 57, versículo 58, tá? Eu vou ler o versículo 61. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Versículo 62. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava
na terra do sul. Olha que coisa interessante. Isaac, isso aqui é muito claro, essa tipologia ela é violenta. Isaac, ele vinha descendo para o sul é para baixo. É a mesma coisa que Cristo, ele vem descendo e a Rebeca ela vai indo até ele. Isaac ele não tinha chegado em casa, o texto diz que ele vem descendo para o sul. E Rebeca, levada por Eliezer, vai até Isaac. É a mesma coisa, Eliezer aqui é tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo está preparando a igreja, está preparando a igreja, e ele leva a igreja até Cristo, enquanto Cristo ele vem descendo. Tá? Ele vem descendo e ele leva a igreja até Cristo. É uma coisa tremenda, isso aqui é forte demais, irmãos. É uma coisa violenta. Cristo ele vem para as terras do sul, enquanto a igreja sobe para o norte. Isso aqui é poderoso, isso aqui é violento. Glória a Deus. Fala alguma coisa aí, bispo? Tem muito comentário aqui, né? O Vitor aí nos assessorando aí, nos bastidores, colocou as referências aí, para quem estiver acompanhando aí online, tá? As referências no comentário aí, conforme vamos falando os versículos, o Vitor já está colocando as referências. Maravilha. Para poder ficar fácil a explicação e ficar embasada na palavra do Senhor. Glória a Deus. Ô Zé, e sabe qual que é a dúvida ou a questão que as pessoas sempre colocam, mas qual que é a prova que a igreja não passará pela grande tribulação? Qual que é a prova? Isso aqui é muito interessante. Existe o texto de Tessalonicenses, depois se você quiser abrir para você ler, você ia ler ele? Pode ler então, que depois eu leio outro texto. Na verdade, isso aqui é uma coisa muito interessante que eu vou falar. A igreja passará sim pela grande tribulação. Qual igreja? A falsa igreja. A falsa igreja passará pela grande tribulação. A verdadeira igreja não. Tá? Então, quando você vê alguém falando assim, a igreja vai passar pela grande tribulação, você deixa ele passar. Agora, você que é verdadeiro não vai passar. A verdadeira igreja não passará pela grande tribulação. Existem alguns textos, tá? E isso aqui a gente está dando uma introdução para a gente entrar no nosso assunto, tá? E o Zé Maria vai ler um, depois se o Kleber quiser ler, e eu vou ler outro texto também. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim, ó, versículo 1. Acerca dos tempos proféticos e das estações, irmãos, não há necessidade de que eu vos escreva. Paulo, falando para a igreja de Tessalônica, ele diz assim, ó, acerca dos tempos proféticos e das estações, irmãos, não há necessidade de que eu vos escreva. Aí depois ele, versículo 2, porque vós sabeis perfeitamente que o dia da vinda do nosso Senhor, é o que nós falamos lá no 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, que da reunião e da vinda do nosso Senhor Jesus. E é interessante, Zé, quando você antes de você acabar, que o estudo ele acontece como? As pessoas pensam que existe um versículo que ele é mágico e faz assim, explica tudo, e não é. A Bíblia é uma junção de textos, tá? A Bíblia ela vai se explicando. Isso é interessante, Kleber, falar que as pessoas pensam que tem um versículo e esse versículo faz assim e já esclarece. Não, a Bíblia são conexões, tá? A Bíblia explica a própria Bíblia, mas são junções, são conexões, tá? É uma equação bíblica, isso chama teologicamente. É uma equação bíblica, vai conectando uma coisa na outra para formar uma doutrina, porque a própria Bíblia explica ela mesma. Até porque, Fran, as pessoas elas buscam um versículo, que igual você falou, um versículo mágico, né? Que explica tudo. E ele tem que estudar toda a palavra, entender todo o contexto da palavra, para poder ter o entendimento do que realmente a palavra está dizendo, né? Tem muita tipologia, tem muitas versículos que completam o outro, e às vezes não estão no mesmo livro, não estão no mesmo capítulo, você tem que estudar tudo. E a gente está dando essa volta toda para poder mostrar a base teológica, para você não ter nenhuma dúvida depois sobre este assunto interessantíssimo. Continua, Zé Maria, lendo? Até interessante que abre Atos, tem uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, Atos capítulo 1. Enquanto vocês procuram Atos, aí posso ler mais um versículo aqui sobre esse assunto da grande tribulação? Pode. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, é um versículo que João
escreveu destinado à igreja de Filadélfia, diz assim, ó: porque guardaste a minha palavra, que provou a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, e que provará os que habitam sobre a terra. Então, está aí uma prova muito clara de que a igreja não passará pela grande tribulação, porque o Senhor Jesus mesmo está dizendo que vai guardar a igreja, né, no período da tribulação. Atos o que, Zé? Atos capítulo 1? Atos capítulo 1. Luiz Fernando tá falando assim para ajudar você com o microfone aí, Zé. Atos capítulo 1. Pastor Luiz Fernando, Deus abençoe sua vida, grande pregador da palavra. Atos capítulo 1. Versículo, deixa eu ver que nós não tinha marcado aqui. Pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Sabe o versículo aí, Fran? Vamos ver. Depois nós achamos ele aqui, o Vitor vai achar ali. O Vitor. 1:8. 1:4, Zé. Nosso assessor ali é um mestre. Quando a gente tem alguma dúvida de versículo, é só olhar para ele ali. Maravilha. Som. Saindo som, irmãos? Amém? Graças a Deus. Não é 1:8. É 1:4, o Vitor falou. Ah, aqui é 1. Cadê? 1:7. 1:6. Então aqueles que tinham se reunido perguntaram-lhe: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Então essa foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Aí Jesus respondeu no versículo de baixo que acerca desse acontecimento não era necessário que lhe falasse. Aí, como o Fran Sérgio falou que o estudo da Bíblia é isso, um versículo comprovando o outro, então eu achei por bem falar desse. Aí o Tessalonicense vem respondendo essa pergunta, que fala assim, ó: acerca dos tempos proféticos e das estações, irmãos, não é necessário que eu vos escreva, porque vós sabeis perfeitamente que o dia da vinda do nosso Senhor virá inesperadamente, assim como um ladrão de noite. Olha, lá ele se perguntou se iria restaurar o reino a Israel. Jesus falou assim: não é necessário que eu vos escreva, porque hoje vocês são igreja, vocês não vão passar por esse período. E aqui nós vemos aqui, então, aqui no versículo 2, quando fala do ladrão à noite, não está falando para a igreja, está falando para o povo de Israel, porque está falando o quê? A vinda do Senhor Jesus será inesperadamente. Aí o 3, pois quando disserem paz e segurança, metade dos 3 anos e meio, virá sobre eles uma destruição repentina. Mas o versículo 4 que vem nos comprovando, o que fala o 4? Ó? Mas vós, irmãos. Então no versículo 1, Paulo começa dizendo o quê? Ó, acerca dos tempos proféticos, não há necessidade que eu vos fale. Não compete vocês a saber. Aí depois ele fala assim, agora compete, agora eu vou falar para vocês. Aí ele fala assim, ó, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Quer dizer, a igreja já não estará aqui para ser surpreendida, porque ela já vai ter sido arrebatada antes da grande tribulação. Som, saindo som, irmão? Tá não? Som. Vai trocando de microfone aqui. Ô Vitão, som. Vê se você arrumou uma bateria lá. Graças a Deus. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Quer falar alguma coisa aqui, Vitor? Amém? Agora mesmo você vem falar aqui. Isso aqui é muito interessante, porque a igreja, ela sofrerá as dores de parto, como a gente disse aqui no começo. Mas ela não, melhor dizendo, me perdoe, a igreja ela passará pelo princípio das dores. Mas a igreja não passará pelo nascimento. Vamos usando a tipologia que o próprio Jesus usa. Então a igreja ela começará a passar pelos princípios das dores, mas ela não passará pelo momento de dores, tá? O que eu sempre digo, e vou dizer isso aqui na live hoje, o que marca
o que vai marcar o arrebatamento da igreja não são as pestes, não são as guerras, tá? O que vai marcar o arrebatamento da igreja é o avivamento, tá? É o avivamento. Claro que vai ter sinais, claro que vai ter questões que eu já disse aqui, o espírito do anticristo. Vamos ler o texto lá, Zé? 1 João, capítulo 2, vamos ler do versículo 18 em diante. Pega a sua Bíblia, vai lá para 1 João, capítulo 2, versículo 18 em diante. Enquanto vocês procuram, e tem muita gente comentando aqui, tem muita gente dando glória a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão conosco, são muitos comentários, tá? E a gente está muito feliz com a participação de todos. Continue aí enviando as suas perguntas, tá? Enviando os seus comentários aí. Na medida do possível, a gente vai respondendo todos, tá? Que Deus abençoe a todos que estão conosco. Bom, compartilhe essa live, divulguem, para que a palavra do Senhor chegue a várias vidas, tá? Que ela alcance várias almas, para que o nome do Senhor continue cada vez mais sendo glorificado. Pastor Luiz Fernando, cadê você? Queremos te ouvir, hein? Lê um comentário seu aqui. 1 João 2,18. Filhos meus, já é a última hora. E assim como vós ouviste que o anticristo há de vir, assim, agora no presente, começaram a aparecer muitos anticristos. É por isso que conhecemos que já é a última hora. Saíram dentre nós, mas não era dos nossos, pois se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. Mas saíram dentre os nossos para que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Mas vós tendes unção do Santo e podeis discernir todas as coisas. Som. Está me ouvindo aí, irmãos? Maravilha. É interessante esse versículo que você leu, Kleber, que João já falava que o anticristo ia se manifestar, o homem, o iníquo, o homem do pecado, mas já havia muitos anticristos, quer dizer que o espírito do anticristo já estava organizando a plataforma, tá? E quem são os anticristos? Você vai ler o capítulo 2, ele vai dizer quem são os anticristos. O anticristo é todo aquele que nega que Jesus Cristo é Filho de Deus. É o anticristo, tá? Deixa eu achar o versículo que fala aqui. Pastor Luiz Fernando disse que ele não comentou porque ele está aprendendo com os melhores. Eu também estou aprendendo aqui, viu, pastor? Eu estou só anotando aqui, medida do possível, né? Tentando guardar tudo aqui para poder aprender cada dia mais com esses dois grandes mestres da palavra do Senhor aqui. Ao versículo 20. E vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. Como que a gente sabe tudo? É que o Zé Maria, a conexão que o Zé Maria leu lá em Tessalonicenses, que diz que não vos compete saber do tempo e das estações, Atos e Tessalonicenses, tá? Por quê? Porque a gente tem a unção do santo, a gente sabe tudo. A gente sabe que agora que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A gente sabe os tempos, tá? A gente sabe que a gente está no tempo do fim. Versículo 21. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. O 22, versículo chave. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo? É uma pergunta. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem o Pai. Vou ler só até aqui, depois se você ler o capítulo inteiro na sua casa. Então, todo aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo, ele já está sendo impulsionado e movido pelo espírito do anticristo. Ele já é um anticristo, ele não é um anticristo que vai governar, mas ele já é um anticristo, tá? Todo aquele que nega que Cristo é o Senhor. Essa é uma das plataformas do anticristo, ele vai trabalhar, isso aqui é muito interessante, Kleber, isso aqui é ideológico e político, que uma das coisas que vem crescendo no Brasil hoje, é as pessoas defenderem uma ideologia
entre aspas, boa, sem mencionar o nome de Cristo, sem mencionar o nome de Jesus, sem mencionar o nome de Deus. Não existe ideologia boa sem mencionar o nome de Cristo. Não existe uma ideologia boa que Cristo não esteja no meio, porque só existe luz e trevas. Então eles querem implementar uma ideologia do bem indiferente de Jesus, indiferente de Cristo, sem mencionar o nome de Cristo e sem mencionar o nome de Jesus. Isso é o quê? Isso é o espírito do anticristo. Porque o anticristo ele vai se levantar assim. Ele vai vir como um homem que pratica o bem, entre aspas, porque o que prevalece nele é o espírito da mentira. Então ele vai se levantar como um homem que pratica o bem, sem mencionar o nome de Cristo. Porque ele não pode mencionar o nome de Cristo. Toda vez que ele menciona o nome de Cristo, ele vai ficar endemoniado. Porque Cristo é o maior nome. O nome de Cristo traz às claras todas as coisas. E glória a Deus por isso. Então, essa é uma ideologia política e ideológica. Segundo Tessalonicenses, aqui ele fala as características, né, do anticristo. O versículo 4, capítulo 2, fala: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto, de tal maneira que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo mostrar-se como se fosse o próprio Deus. E é interessante, mas esse versículo já fala quando ele se revela, né, nos últimos 3 anos e meio, que aí ele já vai se opor a tudo. Mas primeiramente ele vai dar uma de bonzinho, Kleber. Ele vai dar uma de bonzinho, vai querer defender o bem, indiferente de Jesus. Defender o bem como se houvesse uma terceira via, como se houvesse o mal, Jesus e o bem, como se houvesse uma terceira via. E não existe uma terceira via, tá? Não existe um terceiro caminho, só existe luz e trevas, só existe de uma fonte só jorra água doce ou água amarga, tá? Então não se deixe levar, não se deixe enganar, tá? Por uma parte boa, ideológica, em todo um contexto político, que querem mostrar aquilo que é bom, mas indiferente de Cristo. Não existe, tá? Isso não existe, ok? Isso vai ser, acho que, melhor dizendo, né, propriamente dizendo, aliás, vai ser a principal, ou vai ser a plataforma dele, né? Como o pastor Francérgio falou, né, vai ser, a plataforma dele vai ser uma plataforma religiosa, política e ideológica. E envolve esse aspecto que o Fran falou aqui agora, sobre esses 3 aspectos: ideologia, né, e política e religião, né? Tudo falso, tudo mentira, falsa ideologia, falsa política e falsa religião. Isso é a plataforma que ele vai armar para exercer o seu governo nos 7 anos da grande tribulação. E essa plataforma já está iniciada. Ele já começou a preparação, começou os seus trabalhos para fundamentar essa plataforma, para que quando o arrebatamento acontecer, né, a igreja for encontrar com o Senhor, isso já vai estar pronto para ele trabalhar, para ele governar, para ele exercer o seu governo na terra. E é interessante, você já fala, Zé, eu estou falando muito, né, irmãos? Eles falam que isso aqui é tão interessante que o texto, e a gente está falando embasado no texto que eu li lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 18 em diante, tá? Versículo 18, 22, 23 e 24. Todo aquele que nega a Cristo é um anticristo. E é interessante que todo discurso, por mais que ele seja bonito, por mais que ele seja interessante, por mais que ele tenha até um embasamento, entre aspas, científico, tá? Se ele não menciona o nome de Cristo, ele não vai trazer mudança nas pessoas, tá? Ele pode até ajudar, ele pode até incentivar, ele pode até motivacionar, mas ele não vai trazer mudança, tá? Porque uma pessoa, ela pode ter até uma motivação de fazer o bem, mas ela nunca vai nascer de novo se ela não tiver Cristo. Então é impossível, tá? Ela pode ter uma motivação de querer fazer o bem, mas ela não vai nascer de novo se ela não tiver Cristo. Então, todo discurso que não envolve Cristo, ele não tem a capacidade nenhuma de mudar a pessoa. Você tem que colocar isso no seu coração, você tem que colocar isso na sua mente, toda vez que você olhar na internet, toda vez que você olhar no YouTube, toda vez que você olhar no Instagram, principalmente os jovens que estão nos assistindo aí, toda vez que você olhar no TikTok lá, jovem que está me assistindo,
Você tem que colocar isso na sua cabeça. Toda vez que você vê um discurso na escola, seus professores, todo discurso, por mais bonito que seja, por mais legal que seja, por mais que, entre aspas, tenha um embasamento científico, um embasamento psicológico, um embasamento de PNL, um embasamento de todas as questões científicas e mentais, se ele não tem Cristo no meio dele, ele não causa mudança na vida da pessoa. É impossível, tá? É impossível ele mudar alguém. Ele pode motivacionar a pessoa por certo tempo, mas ele não transforma, tá? Porque as pessoas, isso faz parte da plataforma. A ideologia de um bem independente de Cristo, tá? A ideologia de formar um grupo do bem independente de Jesus, só querendo fazer o bem. E isso engloba a plataforma do quê? Isso, a princípio, é isso, mas ele vai envolvendo o quê? Ele vai envolvendo, fugiu a palavra aqui, das igrejas, quando se reúne? Ele vai envolvendo o ecumenismo, tá? Não, você é de tal religião e também faz o bem, vem para o nosso lado, a gente também quer fazer só o bem. E vai envolvendo todas as religiões, todas as ideologias, ok? E uma coisa, como a gente está falando da plataforma do anticristo, uma coisa que a gente tem que colocar e deixar bem claro: se eu me denomino cristão, se eu creio na palavra, eu costumo dizer que na Bíblia, eu acredito até na capa, eu acredito na Bíblia por completo, não acredito só no Antigo Testamento, nem no Novo, acredito nos 66 livros da Bíblia, nos 1189 capítulos, nos 31.173 versículos que a Bíblia tem. Eu creio em todos, e creio que todos são inspirados, tá? E qualquer ideologia que tenta negar isso, tá? Qualquer ideologia que tenta ir contra isso, seja ela de qualquer forma que ela vir, ela faz parte da plataforma que o anticristo está querendo armar, tá? E nisso inclui várias ideologias. Nisso inclui o machismo, nisso inclui o movimento feminista, nisso inclui tantas e tantas coisas, tá? Se eu sigo a ideologia de Cristo, eu tenho que seguir o que a Bíblia diz, tá? O que a Bíblia diz que eu sou. Tem umas pessoas dizendo aí que eu posso ser o que eu quiser ser. Você pode ser o que você quiser ser. O que você não pode ser é cristão. Que cristão tem que ser o que Cristo diz que ele é. Onde Cristo colocou a ele, tá? Você pode ser o que você quiser. O que você não pode ser é o que você quiser e cristão ao mesmo tempo. Isso é impossível, ok? Se eu sou cristão, eu tenho que me enquadrar à ideologia de Cristo, ao que a palavra diz. E essa é uma das outras artimanhas, tá? Do espírito do anticristo. Quer colocar essa libertinagem nas pessoas, tá? Essa ideologia própria, que eu posso pensar o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser, eu posso agir o que eu quiser, eu não preciso me subordinar a ninguém, tá? Como eu disse aqui, você pode fazer tudo isso, o que você não pode é fazer tudo isso e ser cristão ao mesmo tempo, que é impossível. Amém? Tem alguns comentários aqui, nosso irmão Alisson Nepomuceno, o Alim, está dizendo: o 5G é uma dessas ferramentas. Também o pastor Wilson, né, Resiliência, diz assim, ó: bom ressaltar que Israel é o relógio de Deus em relação ao arrebatamento, e tem muita coisa acontecendo por lá. O Alim também disse assim, ó: TikTok é o meio de pegar mais informações para deixar as pessoas alienadas e longe da verdade, e controle populacional. O nosso irmão grande mestre Vitor Gabriel diz assim, ó: o espírito do anticristo trabalha para relativizar o significado da Bíblia. Alguns comentários interessantes aqui para a gente ler. E você quer falar, Zé? Eu ia falar mais alguma coisa, mas pode falar se quiser. Enquanto vocês vai tentando organizar aí, ó, Segredos do Fim, personalizada, viu, gente? Ó, meu Deus, olha que meu top, Deus. Ó. Feito pela nossa irmã Quero Silvana ouvir e pelo o nosso Vitor irmão aqui, Rogério. Que Deus abençoe. Segredos do Fim. Vem aqui, Vitor, vem aqui falar alguma coisa. Vem cá, O Vitor Vitão. tem que aparecer aqui, né? Você já volta. Aí depois eu vou falar alguma coisa também. Mais um mestre. Meu Deus, Eu sentando no estou lugar do rodeado mestre. de mestres aqui. Senti até o peso desse assento. Ô, Fran, eu acho interessante tudo isso que vocês vêm falando aqui, porque o anticristo, ele vai criar a base para ele não vai vir de uma vez. Ele vai, pouco a pouco, trabalhando, e eu comentei ali que ele busca relativizar as verdades bíblicas. E por que relativizar?
Porque se ele vier e se ele tirar de uma vez o significado bíblico, tirar a Bíblia, o que acontece? As pessoas vão discernir isso e vão... Causa um choque. Né? Vai causar um choque e automaticamente vai perceber isso com mais clareza. Mas quando relativiza, mas não é como. Mas não é o que a Bíblia diz. Mas dá para mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho ali. Então fica meio termo, fica aquilo que Jesus disse, fica algo morno. Não é e não é ao mesmo tempo. O que é interessante que o anticristo ele se opõe à verdade, né? Já fala anticristo, que a característica fundamental, né, do seu ministério é a mentira. Então ele vem para trazer uma mentira, ele vem trazendo uma mentira, mas tentando, como diz o Vitor, relativar ela, tentando apresentar ela como uma verdade, né? E o que eu acho interessante, que fala até aqui em Tessalonicense, né, que tem o segredo que antes do arrebatamento tem os sinais, né? Tem os sinais, o Fran falou do grande avivamento, os mortos vão ressuscitar. Então, isso aí são sinais para o arrebatamento. Mas também para a vinda de Jesus, também tem os sinais, né? E quando o anticristo, né, ele se manifestar, vai vir o quê? Apostasia, e aí vai ser manifestado o homem do pecado. E o versículo 9 e 10 diz assim, ó: porque a vinda daquele iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio falsos, e com todo o engano da injustiça para aqueles que se perdem, porque não receberam o amor da verdade, pelo qual seria salvo, né? Então é onde eu disse que ele vem com a mentira. Eu até anotei algumas coisas aqui, pus assim, para quem a injustiça será destinada? Para os que se perdem. Por que se perdem? Porque rejeita o amor da verdade. É praticamente o João 3, 16 e 17, né, que eu sempre digo assim que o mundo ele não é condenado por ser pecador. Ele é condenado porque ele rejeitou o Salvador do pecado. Então aqui está o segredo, e é isso, por que se perdem? Porque rejeita o amor da verdade. Então hoje as pessoas se perdem por rejeitar o amor da verdade, porque a Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. E depois a Bíblia vem dizendo assim que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou as trevas. Então aonde que está o erro? Amar as trevas, rejeitar a luz. E como poderia ser salvo? Se recebesse o amor da verdade. E o amor da verdade é uma graça, é um favor imerecido de Deus, que é alcançado por poucos. Zé, tem uma pergunta aqui, eu quero fazê-la para os nossos teólogos aí. A irmã Érica Priscila Camargo Assis está perguntando: o anticristo tem o conhecimento da Bíblia? Ele conhece a Bíblia? Vou responder então. Você sentou aí? Vou voltar aqui para responder essa. Se o anticristo tem o conhecimento da Bíblia, acho que vou deixar o Fran responder, eu vou até me retirar daqui. Que isso aí? Então essa acho que o Fran responde. Mas tem sim. Depois o Vitor responde outra. Tem outra aqui, Vitor. Tem sim. Deixa o Fran, além de responder, explicar. Essa outra do Ezequiel aqui, eu acho que a gente pode responder na próxima, Kleber. Isso, é que eu te falei, depois você para o Vitor, mas pode ir falar. A gente pode responder na próxima, porque a gente está falando da preparação
Se a gente for falar sobre arrebatamento aqui, a gente vai não ficar termina hoje. até amanhã. Então vamos dar a plataforma do anticristo. O anticristo, conhecimento da Bíblia, sim, ele tem. Tá? Mas existe uma diferença entre conhecimento bíblico, tá, e sabedoria bíblica. Conhecimento bíblico qualquer um pode ter, o ateu, o cara que é espírita, que vai em outras religiões, enfim. Conhecimento bíblico, qualquer pessoa que lê a Bíblia ele pode ter, entendeu? Essa é a diferença, que as pessoas pensam que o diabo ele conhece mais de Bíblia do que a gente. Ele pode ter conhecimento bíblico, tá? Mas sabedoria de Deus ele não tem, tá? Existe uma grande diferença, tá? A sabedoria de Deus, ela vem pelo conhecimento bíblico, você entende o texto, você entende o tempo do texto, a revelação do texto, é o que vem de Deus, tá? Agora o conhecimento, qualquer pessoa que lê vai ter conhecimento, assim como o diabo, tá? O diabo ele pode ter o conhecimento bíblico, mas a sabedoria bíblica de Deus ele não tem. A igreja tem, o diabo não, ok? Nem o diabo, nem o anticristo, nem um homem ímpio tem um conhecimento pela sabedoria de Deus da Bíblia, não. Eles têm o conhecimento prático, tá? Leitura, você pode achar um ateu que ele conhece citar o texto bíblico para você de cor, mas não significa que ele conhece a Deus. Quando Ele lê a Bíblia como um livro comum, né? Sim. Não como a palavra de Deus. nós podemos citar aqui os fariseus, os escribas, Eles conheciam. eles conheciam. O próprio inimigo, né? O diabo, ele tentou Jesus usando a palavra, né? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo e dará ordem aos seus anjos, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos para que não tropecem em pedra alguma, e outras tentações que ele fez com Jesus lá no deserto, né? Então ele próprio usou a palavra, então ele conhece, né? Como um conhecedor, como alguém conhece um outro livro qualquer, como o nosso pastor Francérgio explicou aqui, não com o conhecimento, com a sabedoria de Deus, mas como um livro. Você estuda ele, a Bíblia, como estuda um livro, um outro livro qualquer. Meu Deus, e interessante, eu queria falar, depois o Zé fala de novo. Estamos quase encerrando já, tiver alguma pergunta, quem quiser colocar aqui. Estamos falando da plataforma, da preparação. Como a gente vem falando com o anticristo, e o espírito do anticristo vem agindo ao redor dessa plataforma desse jeito, com o espírito da mentira, uma das outras libertinagens que ele tem trabalhado nos nossos dias, eu disse que são 3, eu disse no começo, que ele trabalha na área política, ideológica e religiosa. Na área religiosa ele tem trabalhado muito, que um exemplo, que a igreja, ela não precisa, de pastor, que o crente não precisa de um conselheiro, que o crente não precisa de um pastor. Isso aqui é muito interessante, tá? É muito interessante eu falar. Eles estão falando, estão pregando, estão anunciando por aí, que você pode ser crente e ser independente, que senão você não tem que dar satisfação para homem algum. Você está aqui, Vitor? Está aparecendo aí? Está aparecendo ele, Léo? Pode falar, gente, tem erro não. Aumentou a sala aqui para o Vitor aparecer. Está aparecendo, Léo? Tá? Pessoal, meus irmãos, vocês podem mandar as perguntas, né? Porque nós já estamos encerrando daqui a pouquinho essa live, tá? Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, este é o momento. Mande as perguntas aí, nós estaremos aqui tentando responder os irmãos, amém? Tem uma pergunta aqui, Fran? Sim, peraí, eu já vou acabar meu raciocínio e já falo. Porque não tem como você ser crente se você não tiver um líder sobre você. Isso aqui eu vou chocar muita gente aqui. Porque a ideia que tem hoje dos pastores que divulgam muito a sua mensagem na internet, não que esteja errado, tem que divulgar mesmo, tem que pregar, mas é que você pode ser crente independente de qualquer pessoa. Que você pode ser livre, você não precisa seguir ninguém. O próprio texto bíblico, vamos ler lá o texto de Efésios, que diz a respeito disso? Graças a Deus, o texto de Efésios que narra essa questão. Quer dizer, lê, Vitor, você chegou agora, lê para a gente, dos ministérios. Efésios capítulo 4, versículo 11. Isso. Diz assim, ó. Por isso, ele mesmo. Quem é esse ele mesmo, Fran? Jesus. Jesus? Então, por isso, Jesus constituiu alguns para apóstolos, e outros para profetas, e a outros evangelistas, e a outros pastores e doutores,
querendo a perfeição dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Jesus, ele deu 5 ministérios para a igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos, tá? Isso é a prova que você não é aperfeiçoado sozinho, você precisa de um líder para te aperfeiçoar, tá? Você já é santo, mas você precisa ser aperfeiçoado, querendo o aperfeiçoamento dos santos, tá? Então, uma das coisas religiosas que o espírito do anticristo tem trabalhado é o crente individual. Você quer ser crente individual, não quer ter pastor, não quer ter um presbitério, que significa os ministérios sobre você, você não quer ser orientado, você não quer ser aperfeiçoado, você quer ser independente, tá? E isso é uma das características do espírito do anticristo, tá? O espírito religioso e ideológico que faz isso, tá? Você quer ser crente depende das pessoas. E eu quero dizer para essas pessoas, você precisa ter um líder sobre você, você precisa ser orientado, você precisa ser direcionado, tá? Você precisa ser conduzido. Isso é antibíblico, tá? Não estou falando que você tem que depender, não. Você tem livre acesso a Deus. Mas para você ser aperfeiçoado, você precisa de um líder, de um pastor, ou não só de um pastor, mas o texto diz de 5 ministérios. Um mestre, você precisa de um evangelista, você precisa de um profeta, de um apóstolo sobre você, tá? Porque se não for assim, a igreja não vai ser aperfeiçoada. Isso é uma das mentiras do anticristo também, que tem infiltrado em muitas e muitas igrejas, os crentes independentes, os famosos desigrejados, tá? Eles viraram desigrejados e não acreditam na totalidade da palavra de Deus. Eles creem em alguns textos só, sendo que a Bíblia ela é plena, ela é completa. Então, é o outro engano do anticristo. Então, esta é a estratégia para a falsa igreja, né? É uma das estratégias para a falsa igreja. A falsa igreja vai se levantar nesse poder. O pastor Wilson fez um comentário aqui interessante. Eu acho que é bom a gente ler esse comentário. Ele falou assim, olha, a plataforma geralmente é montada antes de um artista apresentar o seu show. Quando aparece ao público, tudo já está preparado para o artista. O palco do artista é montado antes. Nesse caso, o palco do anticristo já está nos finalmente. Interessante essa comparação, né, que ele fez, que é uma grande verdade. O artista ele não vai apresentar o show depois do palco vai ser montado, não, é tudo preparado antes. Eles montam o palco, eles passam o som, eles testam tudo, aos mínimos detalhes para tudo ficar perfeito. Aí quando ele vai fazer o seu show já está tudo preparado. A plataforma ela antecede o show, né? Antecede a manifestação. Vem uma pergunta aqui para mim, ó. Meu Deus. Eu quero encaixa muito bem nisso daí da plataforma, ó. A pergunta é essa daqui. Todo esse controle social que nós estamos vivendo, ó, esse controle direto, que determina direto no nosso direito de ir e vir, tudo isso é um teste que está acontecendo para a manifestação do anticristo? Responder, Zé? Só eu estou falando? Pode responder. Não prestei atenção. A pergunta é assim, ó. Todo esse controle social que tem influenciado direto na nossa questão do nosso ir e vir, na nossa liberdade em meio a essa quarentena, isso tudo já é uma preparação para o anticristo? Sim. Tudo, acredito que, como o Fran estava falando, em sentido religioso, político, já está tudo sendo organizado. É uma plataforma que está sendo criada. Até interessante, em questão do ecumenismo, e já falando também do comunismo, né, que é tudo interligado, acho que eu até comentei com o Fran Sérgio algo assim, que em Atos, acho que capítulo 4, ali falava da igreja que era tudo em comum, né? Tudo era de todos, podemos dizer assim, né? Então eles viviam um ecumenismo ali, né? Mas de membro, né? Um ecumenismo bíblico, né? Hoje está implantando o quê? Um ecumenismo de igrejas, de ideologias, de doutrinas, né? Então tudo que está sendo formado hoje já está trabalhando em cima dessa plataforma. Ô, Fran, tem outra pergunta aqui, ó. Deixa eu
Pode falar dessa primeiro, depois falar da outra? Oi? Pode falar dessa primeiro, depois falar da outra? Pode falar primeiro, então, vai. Essa é interessante também, ô Zé. Você respondeu também. Por que isso tudo tem a ver? Porque a gente está passando por isso e a gente pensa que não, isso não é sinal. Isso é sinal. Por quê? Porque eu já disse dias atrás, quem me acompanha sabe disso, que uma das grandes questões que o espírito do anticristo ele trabalha é o quê? É o caos social. Por quê? O anticristo ele não vai vir como o anticristo, ele vai vir como um líder que vai resolver todos os problemas. Problemas sociais, problemas financeiros, enfim, problema religioso depois, com o falso profeta. Então ele vai vir como um líder que vai resolver o problema do mundo inteiro. Então, para ele resolver o problema do mundo inteiro, primeiro ele precisa criar caos social, tá? Ele não vai destruir a igreja, porque ele não tem poder para isso, tá? Você pensa que vai acontecer guerra, o mundo vai... Não, o anticristo não tem poder para isso, o poder dele é limitado, tá? Agora ele tem poder para influenciar ideologicamente, trabalha no quê? No caos social. Você liga a televisão, é caos social na sua cabeça, é problema toda hora. Você vai na internet, também é caos social. É o quê? O espírito do anticristo, isso é muito claro, não tem como você não perceber isso. Isso é um ensaio, tá? É um ensaio para o caos, porque o anticristo não vai se levantar e causar o caos, não, ele vai se levantar e resolver o caos. É o contrário, tá? Ele vai vir para resolver o caos, com uma moeda, com o socialismo, trabalhando na causa social de todas as pessoas, ele vai querer resolver os problemas das pessoas. Então, quanto mais caos social e mental, tá? Nem é tanto caos social, é mais o caos mental, né? Eles querem causar o caos na nossa mente. Quanto mais ele fizer isso, mais ele vai conseguir resolver o problema depois, entendeu? E você não pode cair nisso, tá? Você não pode cair nesse caos que o espírito do anticristo quer causar na igreja. É o que ele vai fazer nos 3 anos e meio primeiro. Ele vai colocar em ordem tudo que está em desordem foi criado agora. É isso né? mesmo. Vai ser a falsa paz. Falsa paz. Tem mais uma pergunta aqui para os mestres aí. Irmão Daniel Domingos perguntando: a paz do Senhor, você acredita que o anticristo já está no mundo ou vai nascer ainda? Para responder, você quer falar, Zé? Pode responder. Eu acredito, eu estou falando de Fran Sérgio, tá? Estou falando da nossa igreja, estou falando de mim. Eu acredito que o anticristo já está no mundo, ele não se manifestou ainda como anticristo, mas eu acredito que ele já está no mundo, ok? Eu, Fran Sérgio Alves de Paula, tá? Acredito que o anticristo já está no mundo, mas ele não se manifestou como anticristo ainda, não chegou o tempo dele, mas eu acredito que ele está no mundo. Por quê? Eu creio que o arrebatamento acontecerá na minha geração, tá? Eu creio nisso. Então, por isso, crendo nisso, eu tenho que crer que o anticristo, ele já está no mundo. Ele não se manifestou como tal, mas ele já está no mundo. Estou falando de mim, tá, irmãos? Pessoalmente. Com base nisso, Fran, eu tenho uma pergunta para te fazer. Manda bala. Por que o anticristo, se ele, supondo que ele já está no mundo, com base em que a nossa fé, que a minha fé também associa à sua, e creio que a nossa fé aqui é comum, de que o arrebatamento acontecerá na nossa geração. E com base nisso, por que o anticristo está no mundo? Porque ele não consegue reinar com a igreja aqui. Porque, como eu falei, ele não suporta o nome de Jesus. O anticristo não suporta o nome de Jesus, irmãos. Quer saber se o anticristo está reinando em algum lugar? É só você chegar lá e citar o nome de Jesus. Que ele não suporta, tá? O nome de Jesus. Toda vez que a igreja ela chega, ela entra num bairro, ela entra na sociedade, ela influencia a cultura do local. Trazendo o nome de Jesus, o espírito do anticristo ele regressa, tá? Ele regressa ou ele vai para o confronto. Por quê? Porque ele não se manifestou como anticristo ainda, porque a igreja está na terra, a igreja está proclamando Jesus, Jesus. E toda vez que você fala Jesus, ele não consegue fazer nada, porque o nome de Jesus é sobre todo nome. O versículo, capítulo 2 e 6 de Tessalonicenses, de 2, fala: e agora vós sabeis que o que o detém, para que no seu tempo próprio seja manifestado, porque já o ministério da injustiça está operando, e somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado, né? Então, o que acontece? O Espírito Santo na igreja o detém. Até quando? Até o arrebatamento, né? Quando a igreja for tirada, que nós for ao encontro de Jesus nos ares, aí sim vai ser manifestado, né? Ok. Pode falar?
Você vai falar ou vai comentar? Fala, mas infelizmente daqui a pouquinho nós já temos que Tá encerrar, o horário já foi, né? Eu sei que o papo tá gostoso, tá muito bom, tá muito agradável e tá muito edificante, né? Glória a Deus por isso, mas nós vamos ter que daqui a pouquinho encerrar. Meu Deus, meu Deus. E é interessante que quando a igreja ela para de mencionar o nome de Jesus, quando ela para de falar sobre Jesus, pode ver as mensagens. Quando as mensagens deixam de mencionar o nome de Jesus, tá? O espírito do anticristo começa a trabalhar na política, na religião e nas ideologias. Entendeu? Quando a igreja para de mencionar o nome de Jesus. Pode ver que de um tempo para cá a igreja parou de falar sobre Jesus. Os pregadores, eles usam o Antigo Testamento, não que você não tenha que usar, você tem que usar. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, mas eles não apontam para Jesus, tá? Tudo que está no Antigo Testamento fala sobre Jesus, tudo, absolutamente tudo, tá? Então, eles não falaram sobre Jesus muito, então isso tem deixado a ideologia do anticristo trabalhar. Por isso que você tem que falar o nome de Jesus, tá? Você tem que falar sobre Jesus, tem que citar sobre Jesus. A sua vida tem que ser pautada no nome de Jesus, tá? Tudo que você for falar, toda mensagem que você for falar, não vai ter poder se ela não tiver o nome de Jesus no meio, tá? Ô Fran, eu quero fazer um convite agora, aproveitando sua fala, para que todo mundo que está ouvindo a gente, dê um glória a Jesus aí na sua casa. Nós acabamos de aprender aqui que faça isso. Aquilo que detém o espírito do anticristo é o nome de Jesus, é o Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo, ele sempre vai glorificar Jesus. Então, se o Espírito Santo está na sua vida aí, glorifica Jesus nessa noite. Maravilha. O propósito central dessa live aqui é glorificar Jesus. Se o anticristo é anticristo, nós somos a favor de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a esposa de Cristo, e nós glorificamos e temos como propósito central glorificar o nome de Jesus. Meu Amém? Deus, glória a Deus, Glória a glória a Jesus. Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é do Senhor. Bom, meus irmãos, Glória a Jesus. tem muita gente aqui pedindo para continuar, mas infelizmente nós temos um horário a cumprir e nós já extrapolamos esse horário. Ô Kleber, vamos Esse fazer assunto também é muito importante e aí, Fran, ó, tem muita gente pedindo para continuar, não tem que marcar Vamos uma fazer nova... vamos fazer um movimento aqui na internet. A hora que acabar a live, você pode colocar no seu feed lá, glória ao nome de Jesus. Coloca lá uma hashtag, glória a Jesus. Faça isso. Glória a Deus. Acabando aqui, você coloca hashtag, glória a Jesus. E se você quiser colocar embaixo, hashtag ADCIT. Hashtag, glória a Jesus, hashtag ADCIT. Coloque lá, mostre para o inimigo que tem trabalhado nas redes sociais, mostre para o espírito do anticristo que tem trabalhado nas redes sociais, que a sua casa, que você pertence a Jesus. Então, acabando que você coloca lá no seu feed, no seu comentário lá no Facebook, hashtag glória a Jesus, hashtag ADCIT, tá? Para o nome do Senhor ser glorificado. É isso aí. Então vamos todos lá colocar essa hashtag lá. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo ainda nessa live, que talvez você tenha sido afrontado ou tenha sido afrontado pelo inimigo, né, mentalmente. E é isso que ele vai fazer, né? O inimigo, ele tem uma estratégia nova, ou não tão nova, mas que ele está usando muito nos nossos dias. Porque o inimigo, ele sabe que se ele lutar contra você e te matar, você vai render muito mais fruto, porque quando a semente cai na terra, ela gera frutos. Então, o que ele faz? Ele ataca a sua mente para você sofrer uma depressão, para você sofrer uma opressão e para você mesmo tirar a sua própria vida ou acabar com a sua fé. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, Jesus te ama. Jesus quer ver você feliz. Não deixe essa tentativa do inimigo, do anticristo, do inimigo, entrar na sua mente e dizer que está tudo ruim, que tudo vai dar errado. Não, Jesus te ama, Ele está voltando e Ele quer que você esteja incluído na igreja que vai ser arrebatada. Entenda mais uma vez, Jesus te ama. Não deixe essas setas malignas da opressão e da depressão entrar na tua mente, porque Jesus, Ele te ama. Amém? Glória a Deus. Queridos, infelizmente, nós temos que encerrar. Eu quero dar uma oportunidade para cada um de vocês que são
que são mestres aí, e fazer as suas considerações finais, para a gente já dar uns avisos aqui e encerrar essa live. E vamos marcar, qualquer dia deixa a gente continua, faz outra, né, para a gente poder... tem muito comentário aqui pedindo, esse assunto tem que continuar, esse assunto não pode acabar, e assim por diante, tá? Tem que fazer como uma live sobre o estudo de Apocalipse, principalmente quando fala dos 1000 anos, e muitos outros pedidos aqui, né? Vamos fazer vamos estudar fazer uma estratégia e ver, a gente consegue fazer mais lives assim, falando do arrebatamento do anticristo, dos tempos dos fins, né? Segredos do fim, amém? Ana Maria, eu vou começar por você. Como o Kleber disse aqui, Jesus te ama. Nós falamos sobre a plataforma e falamos sobre o arrebatamento. E que nós possamos estar preparados, né? E dizer como Paulo disse, e nós o que estivermos vivos, porque o Fran Sérgio falou aqui que o arrebatamento, ele crê que é na geração dele. Eu também creio dessa forma. Eu creio que Jesus já está às portas. Nós falamos que dos sinais, o grande avivamento. E eu creio que esse grande avivamento já está para acontecer. Então nós precisamos estar preparados, porque Jesus logo ele vem e nós vamos encontrar com ele. E essa é a nossa esperança. Glória a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram com a gente aí nessa live. Deus abençoe cada um dos senhores. Lembrando, estude a palavra, acompanhe os cultos online aqui na igreja, acompanhe os trabalhos aqui da igreja, tá? Acompanhe as divulgações e as informações que o pastor sempre tem passado. E eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado, você não ficará aflito, tá? Continue confiando no Senhor. Eu gosto muito de um texto, lá o texto de Romanos, capítulo 8, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Isso está acontecendo em nosso favor. Então fique tranquilo, fique sossegado, tá? Leia a palavra, busque ao Senhor e com certeza você não será confundido. Quero agradecer ao co-pastor Kleber, ao pastor Ednei por essa oportunidade que nos dá de estarmos aqui nesse momento. Meus amigos, pastor José Maria, meu amigo grande mestre Vitor, estamos aqui, está aí o Léo aí atrás. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, também quero agradecer a todos aqui. Eu cheguei aqui, participei no final, mas foi uma honra para mim poder estar aqui somando com os meus amigos, com os meus professores, com os meus mestres, eles que me formaram. Tio Kleber, que carinhosamente eu chamo assim, meu mestre me formou na escola dominical, José Maria nos sábados, e também no IBAD, e o Fran me formou no seminário, em diversos seminários que tivemos juntos, e ainda até hoje eu sou um raminho dessa videira frutífera que Jesus colocou aqui na minha vida. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, junto com ele, somando nesta live tão importante, esse assunto tão importante, que ao longo de muitos tempos foi negligenciado, e agora nessa pandemia, nesse tempo, foi trazido à tona por muitos pregadores, por muitos ensinadores, e nós estamos aqui para trazer a nossa parcela de contribuição para a edificação do corpo de Cristo. Minha gratidão, e estamos juntos nas próximas. Amém? Amém, glória a Deus. Meus queridos, é uma alegria muito grande ter todos vocês conosco, tá? Tem muitos comentários aqui, não vou conseguir ler todos por causa do horário, que nós já temos que encerrar, mas nós vamos... na medida do possível, depois responder a todos aqui, tá? Que comentaram aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhem, mais uma vez, compartilhem essa live, tá? Para que a palavra do Senhor chegue e alcance mais vidas. E eu quero agradecer a todos vocês, presbítero José Maria, nosso irmão Fran Sérgio, pastor Fran Sérgio, nosso irmão Vitor Gabriel, que ele falou que teve aula comigo, mas é eu que tenho aula com ele, tá? Ele tá dando um João sem braço aqui. Todos os irmãos que estiveram conosco, tá? E nosso irmão Rogério e nossa irmã Ana Cláudia, que fizeram esse trabalho aqui para a gente poder estar apresentando essa live hoje para os irmãos. Nosso irmão Léo, que sempre está conosco aí na transmissão, é o nosso técnico aí, né? Tem um nome certo, mas eu não sei como que fala. O videomaker, nosso videomaker, né?
que está sempre transmitindo aí. Que Deus abençoe o nosso irmão Léo, o nosso pastor, que hoje está descansando em casa, né, assistindo nós online. Deus abençoe o pastor Ednei, que deu essa liberdade para a gente estar fazendo esse trabalho. É um trabalho diferente, mas que nós vamos fazer todas as quartas-feiras a partir de hoje. E a quarta-feira da semana que vem, teremos também aqui alguns irmãos, tá? Para fazer também um trabalho semelhante, um bate-papo, um estudo bíblico mesmo, sobre um tema definido, né? E eu quero convidar você para na próxima quarta-feira voltar a estar conosco aqui, tá? Para nos assistir mais uma vez e cultuar ao Senhor conosco. Deus tem bênçãos para cada um de nós. Só quero deixar aqui alguns avisos da nossa igreja. De segunda a segunda, todos os dias, nosso pastor está aqui das 9 da manhã ao meio-dia para atender os irmãos. Amém? Os irmãos que precisarem podem vir aí na igreja, tá? Das 9 ao meio-dia, nosso pastor estará aqui para poder atender os irmãos com uma oração, com uma unção, com óleo para os enfermos, com aconselhamento. O que vão precisar, o pastor estará aqui na igreja para atender os irmãos. E também para o cumprimento dos seus propósitos, seus votos, os irmãos podem vir também. Amém? Quero agradecer também ao nosso irmão Fernando, nosso irmão Rony, que sempre está nos apoiando aqui na parte da secretaria da igreja, da tesouraria, está aqui também atendendo os irmãos, enquanto a gente está aqui dentro do templo, transmitindo a live, eles estão lá atendendo algum irmão que porventura precisa estar aqui para resolver algum detalhe. Que Deus abençoe também. Queridos, na próxima sexta-feira agora, a partir das 19h30, nós continuaremos aqui com a transmissão ao vivo e vai ser semelhante a isso aqui que a gente está fazendo hoje, tá? O culto vai ser semelhante a esse, estará conosco aqui, ministrando a palavra do Senhor com o tema parousia, né? Eu falei certo agora, né? Seminário parousia, nosso querido pastor Rogério Cruz, ele é um grande mestre da palavra também, e estará falando aqui do mesmo assunto, arrebatamento e assim por diante. Amém? Então, seminário parousia na próxima sexta-feira e você é o nosso convidado. Amém? Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco, que Deus multiplique bênçãos sobre a tua vida e mais uma vez, Jesus está voltando e você tem que se preparar para não ser pego de surpresa. Você tem que estar pronto, preparado, porque como o Fran Sérgio disse, e como eu também creio, não vai passar essa geração sem que isso aconteça. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Fran Sérgio, nosso mestre, para estar orando, encerrando esse trabalho, dando uma bênção apostólica para nós. Vamos orar, se estiver aí na sua casa, onde você estiver, vamos fazer uma oração. Pai, nós glorificamos o nome de Jesus através dessa live, que toda honra, toda glória seja entregue a Ti, ó Senhor Jesus, que os Teus anjos sejam conosco, livrando e nos guardando, guarda as nossas vidas, guarda a vida de cada um que assistiu essa live, a família de cada um, para que o Seu nome seja glorificado em cada lar, em cada lugar que os Teus filhos chegarem, meu Pai. O espírito do anticristo não tenha poder sobre eles, meu Pai. Nós repreendemos todo o mal, declaramos paz, declaramos saúde, e que o Teu Espírito Santo também governe a casa de cada um. Sê conosco, sê com o Teu povo, sê com a nossa igreja aqui no Sítio Petrópolis, abençoe nosso pastor, a sua família. Pai, abençoe nosso ministério, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Você que está na sua casa, coloque a sua mão no seu coração. Que o grande amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos digam amém. Deus abençoe.